Salve, salve, leitores! Vamos começar aqui no Aprendi na Escola uma série de videozinhos em que eu vou contar umas historinhas para vocês, tá certo? Que historinhas são essas? Elas estão nesse livro aqui, ó, Contos Escolhidos do Machado de Assis. É um livro que reúne 30 contos e eu vou tentar reproduzir um a um aí para vocês numa tentativa de aproximá-los da literatura brasileira. Bom, é o seguinte, quem foi o Machado de Assis? Machado de Assis foi um autor que nasceu na década de 30 do século XIX e morreu na primeira década do século XX. Nasceu no Rio de Janeiro, no Morro do Livramento, é um autor urbano, produziu literatura em duas searas ou duas escolas de literatura no Brasil que são distintas. A primeira escola é o romantismo, em que ele escreveu romances como Helena, Yaya Garcia, Mão e a Luva, e ele também produziu no realismo. No realismo é que ele foi um gênio, tá? Quando a gente fala de Machado de Assis, a gente necessariamente fala sobre o realismo em maior medida, embora a gente tenha que citar a fase romântica dele. Então, no realismo, Machado escreveu romances que você conhece aí, se você estudou, fez o ensino fundamental, o ensino médio e eventualmente um cursinho pré-vestibular no Brasil. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó são romances da fase realista do Machado de Assis. Beleza? Beleza, vamos à historinha. Duas informações são importantes antes de iniciar a historinha. Primeira informação, todo mundo sabe que no dia 24 de dezembro a Igreja Católica faz uma missa à meia-noite chamada de Missa do Galo. Todo mundo sabe disso. Essa é a primeira informação. A segunda informação é que todas as vezes que eu disser Nogueira ou narrador em primeira pessoa, você vai pensar ou você vai concluir o seguinte, são a mesma personagem, tá certo? Então, Nogueira, narrador em primeira pessoa, a mesma personagem. Ok, tem alguns personagens aí nessa história. A gente tem o Menezes e a Conceição, que são um casal, tá? A gente tem a Dona Inácia, que é a mãe da Conceição, sogra do Menezes. A gente tem o Nogueira, acabei de dizer, ou o narrador em primeira pessoa. A gente tem uma outra mulher de fora da história, que eu vou dizer para vocês um pouquinho mais para frente quem que é essa pessoa. A gente tem as escravinhas, né? O narrador as identifica apenas como escravas. A gente tem também um vizinho lá que leva o Nogueira para a Missa do Galo à meia-noite. Beleza? Então, esses são os personagens. Vamos ao enredo. O Nogueira, o narrador em primeira pessoa, já tá velho lá na sua fase madura e tá lembrando de uma conversa que ele teve com a Conceição quando ele tinha 17 anos. Certo, como é que ele chegou lá na casa da Conceição e do Menezes? Ele precisava terminar os estudos no Rio de Janeiro. Ele era de Mangaratiba, precisava ir para a capital, terminar os estudos, não tinha onde ficar, tinha uma certa familiaridade com a pessoa do Menezes. Por quê? Porque outrora, antes do Menezes casar-se com a Conceição, ele fora casado com uma prima do Nogueira. Portanto, eles tinham um certo conhecimento. O Nogueira pede para o Menezes deixá-lo ficar na casa dele até terminar os estudos. Ele vai para lá, fica na casa do Menezes, avança nos estudos durante aquele ano, 1862, 1861, por ali. Chega o período de férias, ele deveria ter voltado para Mangaratiba, passar as férias, para depois voltar outra vez para o Rio de Janeiro. Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele queria assistir a Missa do Galo na capital. Essa era a obsessão dele. Não, eu quero assistir a Missa do Galo na capital. Tinha missa lá em Mangaratiba, Missa do Galo? Tinha, cara. Mas ele queria assistir na capital. Beleza? Então ele fica. Então, no dia 24 de dezembro daquele ano, acontecem uns diálogos interessantes lá na casa do Menezes. No primeiro momento, ali, por volta do meio da tarde, o Menezes bota uns panos, tá? Fica bonitão e fala pra galera, ó, vou no teatro. O Nogueira, imediatamente, ao escutar aquilo, diz assim, putz, lá em Mangaratiba não tem teatro. Você não me leva no teatro? Queria conhecer e tal. Quando ele fala isso, velho, todo mundo começa a rir. As escravas, Dona Inácia, a Conceição, começam a rir. Ele não entende nada. Por que estão rindo da minha cara, hein? Beleza. O Menezes responde, não posso te levar, cara. Não posso te levar. Uma outra hora aí a gente marca e vai ao teatro. Ele sai, cara. O Menezes sai, bonitão, tal, cheiroso, vai embora. Ele pergunta pra galera, aí, por que vocês estão rindo? Tal. E aí, o que acontece? Era um eufemismo. Dizer que vai ao teatro é um eufemismo para dizer, ó, vou pra casa da minha amante. Vou passar esse tempo lá. Beleza? Tinha uma mulher lá, lembra que eu falei da mulher? Tinha uma mulher divorciada, tava na pista para negócio, o Menezes e ela tinham um negócio ali, ele sempre saía pra casa dela, dizendo que ia ao teatro, ficava pra lá. Aí se pergunta o seguinte, e a Conceição, velho, não fazia nada? A mulher dele, a esposa dele, não fazia nada?
Não, cara, não fazia nada. Inclusive, mais pra frente no conto, disse que ela é uma santa. Ela é, aliás, não uma, mas a santa. Porque ela suporta um ambiente de traição o tempo todo. Beleza. O tempo passa, ainda naquele mesmo dia, o tempo passa. O Nogueira tinha conversado com o vizinho, dizendo assim: ah, você passa aqui em casa perto da meia-noite pra gente ir pra missa do galo juntos. Passo, beleza, tá combinada a parada. Na boquinha da noite ele toma lá uma ducha, bota uns panos bonitão, pensa o seguinte: pô, vou na missa, vou assim, né, nos trinques, vou bonitão. Ele se arruma, pega um livro depois de arrumado, evidentemente, senta numa poltrona e começa a ler o livro. Que livro é esse? Os Três Mosqueteiros do Dumas, do Alexandre Dumas. Tá lendo esse livro, já escureceu, Dona Conceição já foi dormir, Dona Inácia também, ele tá lendo lá o livro à noite, sentado na poltrona, tal, a luz de velas ali, iluminando o ambiente, tornando-o mais intelectual do que ele necessariamente era. Tá lendo o livro, escuta uns passos, pá, né? Escuta os passos, ele olha quem é, quem que tá chegando ali, vai, quem que aparece no ambiente? A Conceição. Ela chega, diz o texto que ela é magra, tá com um roupão cobrindo todas as partes do corpo, inclusive a chinela, portanto o pé. Mas ela tem um negócio, ela tem um ar de romântica. Ela tem um ar de romance. Ela senta numa poltrona assim na frente dele, cara, e ao sentar na poltrona, ela fixa o olhar nele. E aquele olhar, diz o texto, que é um olhar de sedução, um olhar de chamamento, certo? Então ela faz essa parada aí, ela tem um certo olhar de sedução. Eles começam a conversar trivialidades, ela primeiro pergunta sobre o romance. Que romance é esse aí que você tá lendo? Ele responde, diz assim, Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Aí ela pergunta, você já leu A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo? Ele falou assim, já li, mas não tenho aqui, tá lá na minha casa em Mangaratiba, mas tá lá, eu li, beleza. Aí ela dá uma de carente, mete essa aqui, ó, fala assim pra ele, putz, você é jovem, é leitor, tal, já tô velha, né? 30 anos, não tenho tempo pra ler, então não leio muita coisa. Ele fala assim, aí ele protesta, né? Ele protesta, fala assim, velho é o quê? Só isso. Como se ele tivesse ali, aí ele transmite um olhar como se ele estivesse dizendo, nada, você não tá velha não, você tá inteira, tá? Dá um caldo. Basicamente isso ali, se você ler o conto, você vai perceber que tem essa nuance ali. Beleza, eles estão conversando sobre trivialidades. Conversam no primeiro momento sobre o romance Os Três Mosqueteiros e A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. Aí conversam sobre a idade, a suposta velhice da Conceição. No terceiro momento eles falam sobre o sono da Dona Inácia. E aí a Conceição diz o seguinte, vamos falar mais baixo, velho. Por quê? Porque na realidade mamãe tem insônia. E aí se ela acordar, vai dar um trabalho absurdo para ela dormir. Provavelmente não vai dormir mais. Vamos falar baixo. Ela levanta, dá uma olhadinha na janela. Ele fala assim, a hora tá passando. Vou indo, 11h30 da noite. Ela olha para ele e fala assim, não, não vai, não. Então, o que está acontecendo? Eles estão conversando sobre trivialidades. Não tem ali uma conversa explícita sobre sedução. Não tem. O que tem? O que o Machado tenta transmitir para o leitor? Tenta transmitir para o leitor um flerte, cara. Eles estão flertando pelo olhar. Diz o texto que eles flertam pelo tom de voz, um tom pausado, um tom sedutor, um tom enamorado, um tom romântico, tá certo? Então ela olha, dá uma olhadinha na janela, fala da hora. Ele fala, tô indo, ela fala, não. Não vai agora, não. Vai ficar, ainda é 11h30, vamos conversar. Aí eles estão conversando sobre mais trivialidades e trocando olhares. Esse cara fica imerso, profundamente enraizado, amarrado por aquela sedução. É bem por aí. Beleza. Dá lá mais ou menos 10 para meia-noite, ele escuta umas porradas na janela. Tá. Alguém grita lá de fora, missa do galo! Beleza, ele entende que é o vizinho chamando ele, vamos lá. Foi à missa, sentou-se, tá lá na frente o padre,
Ele escutando o padre falar, tal, beleza. O que que acontece, velho? Ele não consegue prestar atenção no sermão, nos rituais ali religiosos. Por quê? Por quê? Porque ele não para de pensar nessa mulher que seduziu esse cara, tá? Então, entre o padre e ele tem uma mulher, ela se interpõe. É como se ele estivesse vendo a imagem dela. O moleque ficou seduzido, tá? 17 anos, tal. E aí, diz o narrador o seguinte, ó, é o seguinte, aconteceu isso comigo mesmo. Tava lá na missa, a mulher, fiquei seduzido pela conversinha mole da mulher, da dona Conceição. Ela se interpôs entre mim e o padre. Mas é o seguinte, bota na conta da minha idade. Bota na conta da minha idade, porque eu não tinha a idade suficiente para discernir entre o bem e o mal, entre a realidade e a ficção naquela conversa mole que a gente ficou lá flertando. Bota na conta da minha idade. Um sujeito de 17 anos é um idiota. Basicamente é isso que ele diz. Beleza, acaba a missa, ele vai para casa, dorme, no outro dia tá lá, galera tomando um café, um bolinho de fubá e tal, não sei o quê. E durante todo aquele dia, ela não dá atenção para ele, não toca no assunto, não fala nada. Como se a noite anterior não tivesse acontecido. E ela manobra o dia inteiro de tal forma que isso se torna basicamente uma realidade. Nada aconteceu na noite anterior. Ele vai embora para Mangaratiba, beleza? Ela fica lá, o Menezes morre, tá certo? Ele morre. O Nogueira tá lá em Mangaratiba, né? Pô, janeiro, fevereiro, março ele volta pro Rio de Janeiro. Vai ficar em outro lugar. No texto não tem o lugar que ele foi ficar. Mas ele escuta que ela tá morando lá no Engenho Novo. E escuta, além disso, que o Menezes morreu. E além disso ainda, escuta que ela se casou. Se casou com um subordinado do Menezes quando era escrivão. É isso. A história, denominada por Missa do Galo, se resume a isto. Então, qual é a parada aí? A parada do Machado de Assis não é necessariamente colocar o leitor para observar os diálogos trocados. Às vezes acontecem em outros contos. Nesse, entretanto, a ideia é perceber as nuances que vão se formando à medida que esses personagens conversam, à medida que essas personagens conversam. Tá certo? Então, tem um jogo de sedução implícito no olhar, né? No uso pausado de palavras. É, a conversinha mole sobre a idade, sobre o sono, sobre o romance. No momento da missa, quando a Conceição se interpõe entre o Nogueira e o padre, como se ela tivesse ali personificada, certo? De repente numa palavra, de repente num objeto, de repente numa pessoa, numa outra pessoa. Então é um moleque, 17 anos, se apaixona por uma conversa. Então Machado tem a missão de expor as volubilidades humanas. Tá certo? É isso. Se você gostou, dá um likezinho aí pra nós, tá? Pra ajudar, beleza? Por favor.